Otafone, então vamos lá para as perguntas, né? Essa aqui você não escapa não, meu filho. Essa aqui vai sair de cadeira de roda. Newton, você tem 1 minuto e meio para fazer a sua primeira pergunta para o Marcelo Tafona. Fique à vontade, já seu tempo está na tela. Comece quando você quiser. Vou ligar o seu áudio. Pronto. Então, foi muito ruim não ter tréplica, porque eu ia rebater o Otafone em tudo isso aí que ele falou. Ele errou em tudo. Errou no 727, errou em tudo. Eu tenho isso aí, se deixasse tréplica aqui, eu respondia a ele passo por passo. Ele errou em tudo, tudo. Mas vamos lá. Otafone, então vamos lá para as perguntas, né? Essa aqui você não escapa não, meu filho. Essa aqui vai sair de cadeira de roda. Lucas 24:50, Tafona, e 53 diz assim, ó. Então os levou para fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado aos céus. Depois de o adorarem, tá? Todas as Bíblias que eu li tá adorarem, viu, Otafona? Voltando com grande júbilo para Jerusalém, estava continuamente no templo bendizendo a Deus. A pergunta minha aqui, Otafona, é o seguinte: esse adorarem aqui é adorar mesmo ou é apenas um ato civil? Queria que você... O porquê que aqui não era adorar, sendo que a Bíblia aqui, na maioria das Bíblias, é adorar? Essa é a pergunta. Ok, eles Lucas sobraram 24. 20 segundos ainda. Ainda tem 20 segundos. Não, já terminei. A pergunta é essa. Ok. Essa é a Marcela pergunta. Tafona, você entendeu a pergunta? Só me confirme, por favor. Ok. Você tem... O tempo que vocês determinaram foi 10 minutos? Foram 10 minutos para a resposta? 6. 6, né? Ok. Então, nesse caso, colocando aqui 6 minutos para a resposta. Ok? Fique à vontade, Marcela Tafona. Pode começar quando você quiser. Então vamos lá. Então a pergunta dele é que ele leu, tem uma Bíblia aí que eles adoraram a Jesus. Então adorar é adorar ou não é adorar? Então vamos já responder a pergunta dele. Abre para mim aí a Bíblia de Jerusalém, por favor. Certo. Em Lucas 24:52. É aquilo que eu falei, olha. Dizer, essa Bíblia que eu peguei aqui está adorar. E se uma outra Bíblia, e não é nem tradução do Novo Mundo, não estiver adorar, como é que fica? Aí nós temos que ver, essa traduziu desse jeito, essa traduziu desse outro jeito. Lucas. Qual que está certa? Capítulo 24, versículo 52. A pergunta dele foi: adoraram ou não adoraram? O ato civil? Eu não falei que a adoração é ato civil? Isso aí foi o Newton que disse aí que não é ato civil. Da minha boca vocês não ouviram isso. O que eu disse foi o seguinte: nós temos que pegar a palavra, ver quais são os conceitos não, quais são as possíveis definições, tá? Que são as chamadas palavras polissêmicas, ou seja, com sentidos múltiplos, e pegar este sentido, se encaixa no texto, aquele sentido se encaixa no texto, nós vamos eliminando, essa daqui não encaixa, então vamos para o outro. Isso chama-se semântica. Então, semanticamente, qual é a palavra que está aqui? É prosquinel, tá? A minha pergunta para você vai envolver o termo prosquinel, tá? E aí eu quero ver, já que você falou tanto de léxico, como é que você vai mostrar dentro do léxico e como você vai fazer uma análise, tá bom? Então tá aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, a partir do 50. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, distanciou deles e era elevado aos céus. Eles prostraram-se diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Bom, aqui, traduzir como adorar está correto? O que eu apresentei na minha apresentação inicial, ele disse que eu não apresentei nada, então não é verdade. Eu disse que Jesus foi adorado conceitualmente. Qual é o conceito de adoração aqui? Nós temos que ver como que vamos trabalhar o termo, que é o prosquinel. Prosquinel, ele tem o sentido de adoração neste texto?
adoração para o Deus neste texto? Não, Nilton, ele não tem. E quando eu te fizer a minha primeira pergunta, na minha réplica, eu vou voltar a esse texto aqui para te mostrar que este aqui é um equívoco. Uma Bíblia traduz adorou, e aí o cara lê, adorou, como se o termo só tivesse a definição de adoração. E o pior, proskinel, ele tem a definição de adoração? Bom, então ele leu em uma Bíblia que não é a Bíblia de Jerusalém. Eu vou ver aqui na Almeida, de 2011, diz assim, e depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Então, essa aqui diz adorar. A de Jerusalém não diz adorar. E olha que a Bíblia de Jerusalém tem um viés católico, que acredita na Trindade, mas por que será que eles colocaram ali que se prostraram diante dele? Qual era a condição que Jesus tinha ali diante daqueles homens? Era de divindade ou não? É isso que nós vamos trabalhar quando eu fizer a minha primeira pergunta para o Nilton. E vai ser em cima de Léxico, já que você citou Léxico, você citou Brown, Driver Briggs, né? Você disse aí que eu vou sair de cadeira de rodas, já até preparei uma chave Pix, tá? Vocês podem até anotar aí. Quem achar que no final eu sair de cadeira de rodas, manda um Pix para me ajudar a comprar uma, tá? É Pix Cadeira de Rodas, tá? Pix Cadeira de Rodas. Todo mundo que mandar para mim, eu vou doar esse dinheiro para a PAI, tá? Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, que sempre precisa de ajuda. Então, quem achar que realmente eu vou ter que sair de cadeira de roda, essa chave é real, não é piada, não. pixcadeiraderodas@gmail.com. É uma chave Pix, tá bom? Então, respondendo, para depois dizer, o Atafona fugiu, o texto que ele leu diz adorar. A Bíblia de Jerusalém diz que se prostraram. Como saber agora? É pela maioria? A maioria diz isso. Meu filho, a maioria não quis entrar na arca com Noé e se lascaram. Então a maioria não quer dizer que está certo. Tem que estar certo quando você faz uma análise. E na minha pergunta, nós vamos fazer uma análise. A minha segunda pergunta, eu já vou te dar um viés. Vai ser em cima de Hebreus 1:6. Que eu acredito que você vai usar, usando a Bíblia Verde. Pode usar à vontade. Mas nós vamos lá em Hebreus 1:6. Então, repetindo aqui, ele perguntou, aqui é adorar ou não é adorar? É ato civil. Bom, semanticamente, o texto está falando aqui de adoração para Jesus ou de culto, que seria latreu? Não. Aqui não é latreu, aqui é proskinel. Tá? Ele, quando falou lá de Daniel Wallace, ele diz que a ideia de proskinel no dativo, mas para aí, ele estava falando de pilar e disse que pilar é latreu. Agora ele fala que Daniel Wallace fala de proskinel. Bom, o senhor Daniel Wallace é um grande gramático, mas ele é um homem que sabe o que ele fala. Que a passagem que ele mais ama na Bíblia não está na Bíblia, que é da mulher adúltera. Mas ele diz que se não tiver a Bíblia com isso, o povo não compra. Então ele gosta de coisa que não é bíblico. Então citar Daniel Wallace, citar Strong, citar Brown, Driver Briggs, eu sempre confundo essa palavra, o Nilton pode até falar melhor porque ele mora aí nos Estados Unidos. Então, não é nada se você não fizer análise. Você tem que fazer análise contextual para saber em que conceito o proskinel é aplicado ali, para você saber. Então, continuando, aqui é adorar, a adoração que o Nilton está defendendo de divindade não é. Por que que não é? Quando eu fizer a minha pergunta, ele vai...